As doenças raras correspondem a um conjunto diverso de condições médicas que afetam um número relativamente pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. Mas a vida dessas pessoas não é fácil como se pode imaginar. Os pacientes têm encontrado dificuldades no acesso ao tratamento e em diversos outros segmentos. Nesse contexto, o Movimento de Conscientização sobre Doenças Raras e Crônicas de Brasília promove eventos nos próximos dias 16 e 17 de junho. Larissa Jansen, servidora pública e voluntária das causas dos animais e pessoas com doenças raras, é quem nos apresenta essa ação estratégica, certamente na busca da superação dos desafios de diagnóstico e tratamento dos casos raros no país. Não é isso, Larissa? Bom dia! Bom dia, Miguelzinho. Bom dia aos ouvintes da Nacional. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom tê-la aqui, viu? Prazer é todo meu. Pois bem, nos fale um pouco mais sobre esse evento. Agora, antes mesmo de aprofundarmos sobre ele, como se apresenta a incidência das doenças raras em nosso país? Pois é, a gente diz que a gente parece pouco, mas nós somos muitos, né? O nome raros dá a intenção de que são poucos, mas na realidade nós somos 13 milhões de brasileiros. A estimativa, né, das associações é essa, 13 milhões de brasileiros, que corresponde ao número total de brasileiros com diabetes, para ter uma ideia, né? E assim, é um número bastante elevado. São cerca de 7 a 8 mil doenças raras pelo mundo inteiro, notificadas até o momento, mas esse número a gente sabe que é bem maior, porque é difícil identificar uma doença rara. Tá bom? E a proposta deste evento é justamente dar essa visibilidade para a causa, ao conscientizar a população, eu imagino, autoridades de saúde pública, profissionais, sobre as doenças raras e as dificuldades dos pacientes para ter acesso à atenção e ao cuidado. Exatamente isso. Essa é a 4ª edição, tá, do Eixo Cidade Rara, que a gente chama. A gente tem toda a programação no site, que eu vou deixar ao final, mas é facinho, cidaderara.com.br. E aí, como é que a gente costuma fazer? No dia 16, que é um domingo, é sempre um domingo, a gente vai, esse ano, para o Eixão do Lazer, né, ali na 210/211 Norte, vão ter vários toldos, as pessoas vão poder tirar dúvidas, por exemplo, sobre o uso do canabidiol. É autorizado de fato ou não é? Para que serve? Como eu posso ter acesso? Né? Isso é uma das coisas que, assim, não existe um consenso, né? Tem até uma ação tramitando no Superior Tribunal de Justiça, mas que muitos pais vêm, principalmente com filhos epiléticos e com doenças do aparelho neurológico, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, a AME. Então, essas pessoas têm se valido do canabidiol para tirar a dor e os espasmos, que são aqueles movimentos abruptos, né, que as pessoas têm do nada. E crises também de crianças com transtorno de déficit de atenção ou com transtorno do espectro autista. Enfim, a gente vai ter informações sobre isso. Também teremos informações da doença de Pompe, que é uma doença bem rara, né, que causa vários tipos de dificuldade de fala, dificuldade de movimento, esse tipo de lesão. A grande maioria das doenças raras, elas acometem o aparelho neuromotor, né? Eu tenho uma delas, eu tenho a síndrome de Still, que é bastante rara e só acomete mulheres, né? É mais ou menos um caso para 100 mil pessoas, e eu sou uma delas. E assim, a gente vai ter uma ação inovadora esse ano, além de todas essas doenças raras que a gente pôde, doença de Fabry, que está super em voga, mal de Huntington, que é uma doença que é transmitida só geneticamente e só em homens da mesma família.
Além de várias doenças raras que são todas disponíveis no site, a gente tem uma inovação esse ano, que é o conceito de saúde única. É um conceito que está sendo desenvolvido entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, né, e dos Animais, com a ministra Marina Silva e a ministra Nízia Andrade. E para que serve isso? Para mostrar para as pessoas que a saúde dos animais está intrínseca à saúde humana. E vice-versa. Quando um animal adoece, ele pode adoecer um humano. Quando o humano adoece, ele pode adoecer um animal. E os dois, quando estão bem, podem um fazer companhia para o outro e melhorar. Né? E é nesse sentido de saúde unificada que o stand que eu estou participando, que na realidade é um canal do YouTube gratuito, a gente vai estar lá explicando esse novo conceito e atendendo os cães com veterinário, pintura de rosto para as crianças, esse tipo de coisa. Isso no domingo, né? Isso no domingo. Quer falar sobre a segunda? Vamos lá, na segunda eu sei que também acontece lá uma série de eventos, ou seja, de realizações, justamente dando sequência ao domingo, no caso. Correto. Na segunda-feira, na 510 Norte, no edifício da Justiça Federal, bem na W3, fácil de achar, próximo à Caixa Econômica Federal e ao antigo Tribunal Regional Eleitoral, entre 9 da manhã e 5 da tarde, a gente vai ter debates. A primeira etapa da manhã, a mesa de abertura vai ser com o judiciário, representantes do judiciário especializados em benefício de prestação continuada, em saúde pública, especificamente doenças raras, e fornecimento de medicamentos de alto custo, né? E a gente vai ter o brinde, que é conversar com o nosso primeiro e único juiz cego federal no Brasil, que é o doutor Ed Lira. Ele vai estar lá também, contando a história dele. Que bacana. Tá muito bacana. E vamos ter também o secretário do Meio Ambiente falando do GDF, falando sobre a questão da saúde unificada, né, explicando como isso vai funcionar aqui no Distrito Federal. Tem uma campanha inovadora da Polícia Civil que até vocês cobriram, e cobriram muito bem, por sinal, e que a gente também vai falar com o delegado responsável, que é o que é um crime contra o animal. Né? Se eu escuto o meu vizinho com um animal latindo 24 horas, o que eu posso fazer para não me prejudicar, mas ajudar esse animal? Então, assim, esse vai ser o foco da manhã, né? Basicamente, saúde unificada. Teremos também o deputado Eduardo Pedrosa, que confirmou, que é o presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui do Distrito Federal. Ele vai falar especificamente sobre a Frente Parlamentar, o que já foi feito, algumas coisas já foram trabalhadas, e o que tem para fazer, que é muita coisa. Né? Inclusive, uma das propostas dele é ter um centro especializado em doenças raras em Brasília. Já existe um no Nordeste, a gente quer trazer esse modelo para cá. Isso pela manhã. Meio-dia, às 14 horas, a gente para um pouquinho. À tarde, a gente tem segunda rodada de debate. E aí nós teremos médicos, uma médica neurocirurgiã pediatra, para explicar como a colocação de um chip no cérebro de uma criança pode ajudá-la a voltar a falar, a voltar a andar, a poder dar um abraço na mãe, que às vezes a criança tem 5, 6 anos, nunca pode abraçar ninguém, né? Como é o caso, por exemplo, da filha de um dos atores globais e tal, e que tem uma doença rara. Talvez, né, se ela fosse examinada por uma neuropediatra cirurgiã, talvez ela pudesse implantar esse chip e ter uma qualidade de vida melhor.
Teremos também especialista em endocrinologia para doenças raras. Teremos alguns geneticistas mostrando para a gente o quanto o teste do pezinho é essencial, né? E o DF, assim, é uma parte da federação privilegiada, porque a gente tem o teste do pezinho para 13 doenças a mais do que o restante do Brasil. E teremos também mais debates sobre como fazer esses exames genéticos que não são cobertos pelo SUS de uma maneira gratuita ou pelo menos não onerosa, e teremos a participação de advogados para tirar dúvidas e explicar como procurar um judiciário no caso das negativas, que a gente vê que são muitas. Que maravilha, então. Repleto aí, veja, 2 dias muito intensos, não é? E com muitas informações a serem prestadas aí, não só para aqueles que estão envolvidos nessa causa, mas para a população como um todo. Exatamente. E assim, eu esqueci de dizer, mas é importante dizer, nós temos vários apoiadores, né? Temos, enfim, N apoiadores, alguns buffets que estão fornecendo gratuitamente alimentação para a gente no dia 17, para os nossos convidados. Então, quem for no dia 17 participar o dia inteiro vai ter alimentação gratuita, basta se inscrever no site. E teremos a transmissão pelo YouTube, também para aqueles que não puderem participar de maneira presencial. Né? Agora eu fiquei curioso com uma questão. Consta, Larissa, o diagnóstico de uma doença rara é difícil e demorado. Por que isso acontece? Exatamente, é difícil e demorado. Primeiro, porque as doenças raras não tem um negócio que a gente chama PCDT, que é uma espécie de projeto, de programa pelo Ministério da Saúde que traz de que forma e quais exames são responsáveis pelo diagnóstico de tais doenças e qual o tratamento. Por que não tem isso? Porque é raro, né? E aí os testes saem muito onerosos para o Estado. Então, muitas vezes, esse teste não é feito porque ele não foi nem previsto pelo Estado. E o paizinho e a mãezinha não tem condição de pagar. Então, tem que judicializar. Aí já há uma demora do próprio judiciário. Até chegar numa fase de descobrir uma doença rara, a criança, às vezes, vou dar como exemplo o meu caso. Eu tive sintomas que pareciam que foi febre, deixei de falar, eu tinha 7 anos de idade, deixei de me mexer, isso tudo em 2 meses, deixei de me alimentar, não conseguia abrir a boca. O que os médicos pensavam? Ela está com um problema neurológico, né? Aí fizeram um monte de exames. Não era um problema neurológico, era uma doença rara que acomete os órgãos e também os ossos, né? Parecida Sim. com lúpus. Então, assim, os sintomas se confundem. Como a gente tem muito poucos geneticistas, eu diria que com certeza, menos de 1% dos médicos do Brasil são geneticistas, a grande população cai na mão do quê? De um clínico geral, né, de uma unidade básica de saúde. E aí, na maioria das vezes, esse médico vai encaminhar não para o geneticista, mas para o neurologista, para o pediatra. E aí, até chegar no geneticista, a criança já muitas vezes se torna adulta, ou um pouco maior, pelo menos, né? E o tratamento é demorado, porque a maioria, 70% do tratamento das pessoas com doenças raras é paliativo, é só para tirar dor,
para ajudar a comer por canudinho, esse tipo de coisa. 30% do tratamento só dessas pessoas existe de fato. O resto é só paliativo, né? E 90%, esse número é muito, muito triste. 90% das pessoas com doenças raras no Brasil morrem antes dos 5 anos de idade, porque não se sabe o tipo de doença e aí não se trata. Né? Entendi. Bem, passada essa fase, e a gente pode trazer isso para a nossa realidade atual, o principal entrave seria o tratamento? Com certeza. O tratamento, com certeza. Hoje a gente já tem pelo menos aqui no Distrito Federal e no Nordeste, eu afianço que a gente já tem, pelo teste do pezinho, condições de direcionar a família para fazer outros testes, que aí sim vão diagnosticar ou não a doença. Porque o teste do pezinho, ele não serve para diagnosticar a doença, mas ele dá um norte, né? Ele é um referencial para que o Estado encaminhe para fazer outros testes. Entendi. E assim, só uma curiosidade bem rápida, o teste do pezinho nem sempre é no pezinho, ele pode ser na mãozinha, na palma da mão do bebezinho, e às vezes pode ser também tirado por exemplo, se o bebezinho tem um catéter, às vezes pode usar esse catéter, então a gente chama de teste do pezinho, mas ele pode ser feito em outras partes do corpo. De alguma forma é uma conquista também do movimento. Uma grande conquista, né? Isso foi uma luta muito grande da ONG chamada Mavi Raras, que é responsável por esse evento, uma luta aí de quase 10 anos, tá? Eu participei dessa luta e agora a gente completou 1 ano dessa conquista de 13 exames a mais no teste do pezinho. Entre eles, o exame que descobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, por isso também vem aumentando o número de casos do espectro autista e também do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, o que acontece? Sabe que a criança tem um caso grave? O INSS geralmente nega, o benefício cai na Justiça Federal. Aí o juiz vai verificar, peraí, essa criança realmente tem um caso grave, né? Ela vai conseguir trabalhar, não vai conseguir trabalhar? Aí ele concede ou não o benefício por um período ou às vezes até pelo resto da vida. Entendi. Bem, Larissa, vamos então por fim repassar o serviço aqui. Vou deixar o espaço para você reforçar esse convite ao nosso público aí, falando deste evento que é de suma importância. Por gentileza. Claro, com o maior prazer eu deixo convite para toda a população, não só de Brasília, né? Quem estiver aqui no Brasil, a gente está tendo um congresso muito grande essa semana no STJ, com magistrados de todo o país e até do exterior. Então, eu deixo o convite para quem quiser participar presencialmente dia 16, domingo, Isso. no Eixo do Lazer, perto do Chorinho, entre a 210/11 Norte. Tem estacionamento fácil para cadeirante, eu sou cadeirante, então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Evento 100% gratuito, tá? Tanto no dia 16 como no dia 17. Dia 17, o evento são mesas de debate, a população pode fazer perguntas, se não for possível responder na hora, a pessoa vai responder depois, né? A autoridade vai responder por e-mail ou por telefone. E também no dia 17, tudo de graça, desde o café da manhã às 9 da manhã até o lanche da tarde às 17 horas. Porque o que a gente quer é realmente mobilizar a população para trazer qualidade de vida. Muito bem. Larissa, para mais informações, o endereço eletrônico é o www.cidaderara.com.br? Isso mesmo.
Lá tem a inscrição para fazer para o dia 17, para poder comparecer ao evento, porque a gente tem um limite, né, de 100 pessoas, presencial, mas a gente tem a questão do YouTube, que também vai estar aberto, e o endereço do YouTube é fácil também. Quem ama cuida, tracinho BSB, underline BSB. Maravilha. YouTube. Maravilha. Larissa Jansen, servidora pública, voluntária das causas dos animais e pessoas com doenças raras. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco e conte sempre com o nosso apoio, viu? Muito obrigada, Miguel. Obrigada mesmo. E é um prazer falar com a Nacional. Trabalhei aí alguns anos, nossa colega aqui, prazer. É importante registrar também, Larissa Jansen esteve conosco aqui por anos, diga de passagem. E é importante tê-la aqui agora falando dessa causa. Muito obrigado, viu, Larissa? Eu te agradeço, um bom dia para vocês e um forte abraço para os ouvintes.